paz do Senhor Jesus. Eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai te edificar, que essa palavra vai te ensinar e que o Espírito Santo vai estar com você através desta palavra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 6, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia. Nós estamos vivendo em um momento em que está tendo rumores de guerra. Está tendo aí pessoas dizendo que vai haver guerra. Está tendo aí pessoas que estão perseguindo os cristãos. Está aí havendo pessoas que estão dizendo que vai ter uma guerra. Mas será que é o fim? Aqui na Bíblia, onde Jesus ele diz no seu sermão sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, Jesus ele diz aqui no capítulo 24, ele diz que nós não devemos ficar assustados quando ouvir rumores de guerra. Não devemos ficar assustados, porque é preciso que isso aconteça para que venha se cumprir as Escrituras. É preciso que isso aconteça para que venha em seguida o acordo de paz, para que venha em seguida a vinda do anticristo. Mas eu quero explicar mais a fundo sobre isso, porque eu vejo que existem algumas pessoas, claro, não são todas, vocês sabem que aqui eu não gosto de generalizar, porque eu sei que ainda existe servos de Deus fiel, eu sei que ainda existe profetisas, profetas de Deus, povo de Deus, pregador da palavra de Deus, mas o que eu quero aqui dizer através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o que eu quero falar para o teu coração é que nós sabemos que muitas pessoas estão aí falando sobre isso nas redes sociais, está aí falando sobre isso no YouTube, está aí falando sobre todas essas coisas de rumores de guerra. E nós sabemos, claro, não são todos, mas nós sabemos que muitas pessoas querem ganhar visualizações, nós sabemos que muitas pessoas querem ganhar curtidas, nós sabemos que muitas pessoas querem aí explodir como o YouTube, quer ter dinheiro, quer ganhar dinheiro, e nós vemos que muitas vezes as pessoas estão mais amedrontando os outros para que venha ganhar visualizações, amedrontando as pessoas, muitas vezes com informações falsas, apenas trazendo um terrorismo para as pessoas, dizendo coisas que não é verdade. Então, por isso, eu senti da parte de Deus a necessidade de vir aqui hoje e trazer para vocês sobre isso, falar para vocês sobre isso. É o fim? Jesus diz que não é o fim, porque é preciso que isso aconteça para que em seguida venha se cumprir as Escrituras. Nós sabemos que, primeiro, quando o mundo inteiro não entenda, não é apenas uma nação, não é apenas um país que está tendo guerra, que está tendo conflitos, não é porque apenas um país está tendo um conflito, não é porque uma nação é contra outra nação que já é o fim. Entendam que Deus, ele te diz através desta palavra, analisando a Bíblia, nós vemos que primeiro vai haver um caos, uma iniquidade em todo o mundo. E quando houver uma iniquidade muito grande em todo o mundo, entenda, não é apenas em uma nação, não é uma nação contra outra, não é aí uma perseguição em apenas um país, entenda, é em todo o mundo. Quando houver falta de segurança, falta de tranquilidade, quando houver aí uma destruição, quando houver aí o aumento da iniquidade em todo o mundo, aí se levantará o anticristo para que venha fazer um acordo de paz, para que venha pregar a paz e a segurança. E aí quando tiver tudo calmo, e aí quando tiver tudo tranquilo, a máscara dele vai cair e ele vai se revelar
para todos que ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para trazer a destruição. Então entenda, primeiro o mundo fica em caos, depois o acordo de paz, depois fica seguro, fica em segurança, todo mundo fica bem, todo mundo fica em paz, para que depois venha a grande tribulação. Então, por isso, Jesus diz que quando você ouvir rumores de guerra, não se preocupe, porque é preciso que isso aconteça. As Escrituras vão se cumprir. Então, nós não devemos ficar preocupados. Será que o anticristo vem agora? Será que vai vir a grande tribulação agora? E agora nós vamos morrer? O que vai acontecer? Não! Nós temos que analisar as Escrituras e saber o que de fato, o passo a passo, como vai acontecer, para que as Escrituras venham se cumprir. As Escrituras vão se cumprir, independente do meu querer, do seu querer e do querer das pessoas, vai se cumprir. Mas até lá, até a vinda do anticristo, não se preocupa, porque nós temos que estar firme na fé. Nós temos que estar servindo a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, Ele cuida de nós. Então, quando nós sabemos, quando nós temos a convicção que nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós temos a convicção que nós realmente servimos a Deus em espírito e em verdade, é claro que o Senhor Jesus, Ele estará conosco, o Espírito Santo de Deus estará conosco. Então, agora eu faço uma pergunta para você. Será que você está obedecendo a palavra de Deus? Será que você está servindo a Deus em espírito e em verdade? Não se preocupe com a grande tribulação, com rumores de guerra, com a vinda do anticristo, com a volta de Jesus. Se preocupe se você está obedecendo a palavra de Deus ou não. Perceba, começa a analisar a si mesmo e veja se você está obedecendo a palavra de Deus, se você está sendo um servo fiel. Se preocupe com a sua salvação e não com os acontecimentos, porque os acontecimentos vão acontecer, independente se nós iremos querer ou não. A palavra de Deus veio para ser cumprida, a palavra de Deus, ela tem poder, ela será cumprida. Então nós temos que entender isso, nós temos que colocar no nosso espírito, no nosso entendimento, que nós temos que realmente estar salvos, que nós temos que realmente obedecer a palavra de Deus, para que quando Jesus venha nos arrebatar, a gente não fique aqui, para que a gente vá com Ele. É preciso que nós estejamos realmente fiéis a Deus, servindo em espírito e em verdade, sem falsidade, sem mácula, sem pecado, sem mancha no espírito, para que o Senhor Jesus venha e nos leve com Ele. Então se preocupa com a tua salvação, não se preocupa com rumores de guerra, com pessoas que estão aí querendo apenas ter visualizações, com pessoas que estão apenas querendo ganhar dinheiro, com pessoas que estão aí apenas querendo ganhar curtidas, com pessoas que querem amedrontar, muitas vezes levantado pelo inimigo para amedrontar as pessoas. Entenda, veja o passo a passo. O que a palavra de Deus nos diz sobre a grande tribulação, sobre o fim dos tempos, sobre o princípio das dores. Eu acabei de falar o passo a passo que vai acontecer. Então não se preocupa somente com a tua salvação, se preocupa se você está firme na fé. E é claro que nós que somos servos fiéis a Deus, temos sim que orar por todos os santos de Deus, orar por aqueles que são servos fiéis, que estão passando por perseguição. Nós devemos orar por todos, nós devemos entender que Deus, Ele é misericordioso, que Deus, Ele é fiel, que Ele é grande, que Ele é poderoso e Ele pode fazer maravilhas na minha vida, na tua vida e na vida dos seus servos. Vamos olhar aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.
Então veja aí que a gente não tem que ficar preocupado quando tiver perseguições, quando tiver aí destruição apenas em um país, quando tiver ameaça, quando tiver rumores de guerra, mas é quando tiver tudo em paz, em segurança, como eu falei anteriormente, aí sim o anticristo, ele virá, ele se rebelará e mostrará que ele não veio para trazer a paz, mas que ele veio para trazer a destruição. Primeiro haverá um caos em todo o mundo, depois o acordo de paz. E finalmente, quando o mundo estiver em paz e segurança, aí sim virá o anticristo. O anticristo vai estar lá, mostrando que ele é bonzinho, que ele veio para trazer a paz, e quando estiver tudo em paz, ele irá se revelar, trazendo dor, destruição, e aí sim será a grande tribulação. Mas não se preocupa com isso, se preocupa se você está obedecendo a Deus, se você está servindo a Deus em espírito e em verdade, para que quando Jesus venha nos arrebatar, nós que somos a igreja santa de Deus, para que nós vá com o Senhor Jesus, para que a gente venha ter a vida eterna. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?